Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E vamos para a nossa segunda aula de português da semana, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre, no caso, oração em período, frase oração em período, né? No caso, vamos revisar, né, a semana passada para que a gente possa fazer a atividade da semana, certo? Vamos ao slide e depois vamos para o livro didático, página 158, 159. Ok, galerinha? Vamos lá, me acompanhem, por favor. Prontinho, né? Revisando frase, oração em período. Frase, gente, frase. O que é frase, né? Frase é aquela comunicação que ela tem sentido, por mais que seja uma palavrinha, ela tem sentido, certo? Então, já é uma frase. Frase é toda comunicação dotada de sentido. Exemplo, que sorvete delicioso. Se eu colocasse só assim, delícia, já era uma frase, certo? Além de conseguirmos entender a mensagem, ainda percebemos um outro aspecto do que dela faz parte. Ela não contém verbo, né? Assim, uma frase poderá ter ou não verbo. Quando possui verbo, ela é chamada de frase verbal. Quando ela não possui verbo, ela é chamada de frase nominal, certo? Oração, gente, agora vamos para a oração, né? Oração é todo enunciado, né? Algo que seja dito, que se constitui em torno de um verbo, ou seja, para ser uma oração, é obrigatório ter verbo, diferente de frase. Qualquer coisa que seja dotada de sentido pode ser dita que é uma frase. Mas oração não. Oração, obrigatoriamente, tem que possuir um verbo, certo? Então, oração é todo enunciado, algo dito, que se constitui em torno de um verbo. Exemplo, mamãe está furiosa. Percebam aí o verbo estar, né? Aqui conseguimos perfeitamente interpretá-lo e ainda constatamos a presença do verbo estar, que no caso é estar, tá aí na frase de vocês, certo? Agora vamos ao período, né? Tudo muito facilzinho, é só prestar atenção. Período é todo enunciado que se constitui de uma ou mais orações. Exemplo, preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Perceberam? Então, dois verbos, né? Então, aí o que é que acontece? Quando o enunciado se constitui de uma ou mais orações, então isso aí já é um período. Nesse caso aí, vamos lá ver, né? Percebemos que o enunciado, além de estar claro, ainda possui o verbo estudar e o verbo estar, estarei. No caso aí, gente, ele tem já dois períodos porque ele tem dois verbos, certo? Agora vamos, né, ao livro didático, para a página 158 e 159. Certo, galerinha? Vamos lá. Aqui no livro didático de vocês, na página 158, aplicando conhecimentos, né? A primeira questão diz: releia o parágrafo a seguir, extraído da reportagem Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Diariamente, mais de 3 mil toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final o lixão, a pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usado, a estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. É tanta sujeira emaranhada no mesmo espaço que o ponto mais alto da montanha de entulho chega a 60 metros de altura, né? A estrutural é o lixão de lá do Distrito Federal. Letra A. Quantas orações compõe esse parágrafo? Vejam aí quantos verbos tem, né, gente? Vocês sabem que para ser uma oração, precisa ter um verbo. Então, vejam aí quantos verbos tem, que vocês vão saber quantas orações tem também, certo? B. Como foi possível chegar a essa conclusão? Né? Bom, já disse. Como foi possível chegar a isso? Já disse o que é que vocês vão ter que fazer para encontrar os verbos. Então, é essa a conclusão, certo? 2. Leia os títulos da notícia a seguir. Experiência ao redor do mundo apontam caminhos para a redução do lixo. E poluição do plástico é desafio para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora a letra A. Quais formas verbais organizam os títulos das notícias apresentadas? Digam aí quais são os dois verbos que organizam os títulos das notícias apresentadas, certo, gente? Quando fala forma verbal, são os verbos. B. Quantos verbos ou locuções verbais formam cada um dos títulos? Vejam aí direitinho
Quantos verbos tem e se tem locução verbal. Locução verbal são 2 verbos fazendo a função de somente um. Lembrem disso, ok? Podemos afirmar que esses títulos de notícias são frases verbais, ou seja, períodos. Justifique sua resposta. Gente, frase verbal, né, o período, é aquele que possui verbo. Frase nominal não possui verbo. Lembre-se sempre disso, ok? D. Levante uma hipótese coerente. Por que os autores usaram nos títulos de notícia que você acabou de ler apenas um verbo ou uma locução verbal? Acabou dando a resposta da outra questão, né? Vejam aí por que foi que eles fizeram isso, certo? Terceira questão. Observe o título dos livros a seguir. O Nascimento do Rio Amazonas e a Volta ao Mundo em 80 Bichos. Discuta com o colega as questões a seguir e, após discussão, respondam. Na realidade, vocês vão fazer em casa, pode ser que na escola vocês venham a discutir, né? No caso, disputar, não, discutir com algum colega, mas aí façam em casa direitinho sua atividade, né? E letra A. Quais são as funções do título de um livro? Né, gente? Quais são? Quando você vai ler um título de um livro, o que é que acontece? Você se sente atraído ou aquele título lhe repele, lhe faz não ter vontade de assistir esse livro? Para mim, a função do título é muito essa, de chamar a atenção do leitor para que ele queira ler o livro, né? B. Por que os títulos desses livros podem ser considerados frases? Aí, digam aí, certo? Quando é considerado frase, gente, quando ele já tem sentido, não é isso? C. Esses títulos podem ser classificados como frases verbais ou nominais? Justifique sua resposta. Frase verbal não tem verbo. Frase verbal tem verbo, gente. Frase verbal tem verbo, certo? Frase nominal não tem verbo. Aí vejam aí deles dois, né? Se eles podem ser classificados como frases verbais ou nominais, e aí vocês vão justificar, ok? Em sua opinião, né, na letra D, por que ocorre o uso de frases nominais em títulos de livros? E aí, gente, por que é que ocorre o uso de frases nominais em títulos de livros? Frases nominais é porque elas não têm verbo, né? Vejam aí, de acordo com o que você acha, você põe aí no caderninho de vocês. Releia o título do primeiro livro. Como ele poderia ser substituído por uma frase verbal, ou seja, por um período, sem prejuízo ou mudança de sentido? Você vai reler o título do primeiro livro, né? O Nascimento do Rio Amazonas, e vai, no caso, como ele poderia ser substituído por uma frase verbal, ou por um período, no caso, sem prejuízo ou mudança de sentido. O que é que poderia acontecer, no caso, né? Qual sugestão de texto vocês poderiam dar sem que mudasse o sentido do título, certo? Usando um verbo, certo? Deixando de ser uma frase nominal, passando a ser uma frase verbal. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido direitinho o que vocês vão fazer na atividade. Qualquer dúvida, já sabe, procurar o professor de vocês e perguntar. Não deixem questões em branco, perguntem ao professor de vocês que eles vão estar sempre dispostos a sanar as dúvidas. Certo, gente? Então, lembrando, usar a máscara sempre e álcool em gel também. Certo, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.